Olá, a gente vai continuar nossa leitura. Hoje, nesse capítulo, a gente vai conhecer sobre Herrschaft como aspirante. Continuamos a história de Nathalie. Espero que você goste. E vamos lá. Eu não sei de que língua esses nomes, porque não parecem, são brasileiros, não parecem ser brasileiros. Herrschaft, como aspirante a. Depois de passado certo tempo distante, perdeu-se no vazio de sua inventiva criação e começou a incorporar cada característica de Elend, dando início então a tratá-lo como medida de todas as coisas. Ao observarmos mais de perto, poderemos ver que isso não foi por menos, pois qualquer um dotado de uma mente sem qualquer criatividade e pouca vontade de vida, como era Herrschaft, fatalmente desenvolveria uma força para lutar contra tanto autoritarismo. Sendo assim, rapidamente se entregou às exigências que lhe foram impostas por Elend e os outros. Herrschaft, como um macho de verdade, para seus mais próximos, nunca demonstrou ser submisso a Elend. Só em seu íntimo ele carregava um doce e marcante desejo de ser igual ao macho alfa daquele lugar. Mesmo sendo como um espantalho macaco bravo, resmungão, valetudinário, como conviseira, coxino, churdo e alfeiro, escutamos certa vez sobre a sua vontade. A única vontade dele, uma vontade que se divulgava ocultamente para si mesmo e que fugiu em uma noite de bebedeira. Suas próprias palavras soaram mais ou menos assim: ouçam-me bem, estão prestando atenção? Esvaziou o copo, viu que ninguém estava escutando e prosseguiu. Sou culpado, amo Elend, e ele é o maior exemplo de como ser um macho de verdade. E começou a chorar. Assim ficou conhecida a vontade de Herrschaft em absorver a personalidade de Elend. Mas para quê? Para simples reprodução da perversidade. Dessa ação, vontade extraiu situações conexas, visando a atender sua própria vontade de dominar. A vontade de dominar. E mandar no outro o nada para produzir junto à maciez de seu cérebro, fazia-o seguir até o mercado, comprar azeitonas, ir até a casa de amigos e ficar da janela cuspindo os caroços nas pessoas que passavam na calçada. O mestre nato em colocar formigas para brigarem. Gostava de conservar a vencedora. Ele a congelava para, posteriormente, reanimá-la até a próxima briga.
Não descuidava-se da perdedora, jogava-a na privada. Um ser curioso para ver e conhecer o fim da vida. Torturava pequenos animais até a morte para satisfazer sua curiosidade. Arrancava as patas dos bípedes, cuidava do ferimento causado pela amputação e depois os soltava para vê-los se equilibrando com dificuldade em uma só pata. Recolhia os cachorros e gatos de rua, deixava-os por semanas calculadas para eles não morrerem sem comida e água, para depois os colocar em um lugar fechado, juntos, como um pedaço de carne podre. Aquela cena de disputa pela vida o extasiava. Ele sentia o gozo escorrendo pelas suas pernas e rapidamente corria até o banheiro, passava a mão nas pernas, levava o líquido até o nariz e cheirava-o ebriante. Ao sentir aquele cheiro, vinha-lhe uma vontade de evacuar tudo o que tinha no intestino, e assim o fazia. Todo dia algum homem supera a sua influência paterna ou não. Como no caso dele, quando aqui se está ouvindo algum barulho, os passarinhos aqui na janela. Eu tenho uma casa pendurada para alimentá-los. E eles vêm toda manhã. Agora tem um passarinho aí mexendo no amendoim moído. Então, vamos voltar. Todo dia algum homem supera sua influência paterna ou não, como no caso dele, quando criou sua própria necessidade escancarada no fluxo das coisas. Ter de tudo, material ou nada, não era o bastante para ele. Ter o domínio da vida do outro era o mais importante. Nas horas em que não estava dormindo ou torturando animais, fingia que estudava. O hábito da regra colocada por seus pais, obedecer aos horários de seus afazeres, o converteu em um inventivo apreciador desse método de disciplina educacional. Seguia os horários à risca, cumpria-os, mas à sua maneira, quando era a hora de estudar. Ficava maquinando em sua mente a melhor forma de torturar um animal. Quando torturava um animal, abstraía coisas para seus estudos. E quando ia dormir após seus afazeres sádicos, acordava sempre molhado de urina. Também esse cheiro o sacudia a correr ao banheiro para limpar seu intestino. Como tinha de tudo material ao alcance, isso lhe proporcionou estudar em uma das universidades mais caras da cidade. E lá ele encontrava-se entre pessoas tão vazias quanto ele, em diálogos desocupados, negando todas as possibilidades de existir a existência de um trabalho. Uma unidade entre a sua ideia e a de se esforçar em ter que conseguir algo, e quando alguém o contrariava, a resposta era única: sou dono de mim mesmo, a vida é minha, faço o que quiser. Erguia essas palavras até Elend para mostrar que virou um macho de verdade. Contudo, a mensalidade da universidade
era descontado direto nos lucros de Elend. Na correnteza de sua própria negação e interposição, a ideia de Elend encontrava-se frente a um princípio de arrogância perturbadora que começava a consumi-lo e degenerar sua cabeça já sem nada. Um primeiro passo, a negação. O segundo, convencer as pessoas mais próximas de que era um macho livre. Realizar o segundo passo era a parte necessária para começar a aplicar seu vampirismo, e isso não era tão simples assim. Elend já tinha demarcado o território em Nathalie e Schlange. Não tinha restado nenhuma mulher e ele ainda tinha que convencer os seus mais próximos de que a sua ação era advinda de sua ideia única, limpa de influências, própria de si, possível apenas por ele. Por ser macho, é óbvio, por isso exigia dos outros muito respeito. Ser macho, para ele, já era uma premissa irrefutável de sua autoridade. Enfim, depois de muito custo e espelhar-se excessivamente em Elend, ele conseguiu criar um lugar em que era seguro de si. Elend marcou seu território em Nathalie e Schlange, resmungava para si. Mas ele não contava que o destino conspirava a seu favor. Um desejo divino iria realizar sua vontade. Uma criança não desejada por sua mãe chegou até aquele local, sem lugar para ficar. Aquela criança teve que se mudar para aquele cortiço. Se me lembro bem, ela se chamava Livy. Era tão nova. Tinha apenas 13 anos. E isso o impedia de seguir a regra de Elend, reconhecer e mostrar a vida para uma mulher só quando ela tiver 15 anos. Porém, isso não o impedia de começar a dominá-la em curta vista certeira, porque precisava praticar a repressão. Repreendeu-a e condenou a ação dela de querer conviver como amigos. Impediu-a de qualquer contato além das pessoas que já moravam na casa. Certa vez, quando Livy utilizou tinta no cabelo para deixá-lo com uma cor mais alegre, tom de vermelho, foi um triste erro, pois uma das regras básicas da convivência entre eles era de que um não está acima dos outros para fazer suas próprias escolhas. Essa ideia era decorrida de que as convicções se baseavam no bem maior para todos. E se há alguém que se sente livre a ponto de fazer uma ação, sem consultar seus próximos, sem consultar o seu cuidador principalmente, que era ele, ou fizesse qualquer coisa que desrespeitasse as normas, tinha que sofrer e aprender a respeitar a todos. Não importa como fosse aplicada a sentença, foi então lançado dentro dele o hábito de condenar depois do primeiro passo de repressão. Agora ele não podia mais ser impedido de uma insolência maior. Passou a perseguir e a criar uma rede de favores, em que o favorecido era apenas ele. Sempre chamava a atenção de Nathalie cuidadosamente, pois o medo de Elend ainda operava nele. Se por um acaso ele ousasse dar um passo atrás e prejudicá-lo em seus planos, as consequências que ele sofreria seriam as mais
indescritíveis. Aquela veracidade desbaratada, mesmo quando ocorrida em silêncio, poderia ser escutada no lugar mais fragoroso da pessoa para quem estivesse direcionada a ofensa de Erchaft. É errado, espurco, fofoqueiro e nojento com sua covarde apatia em relação ao outro. Não poderia, é claro, deixar que esse outro interferisse em qualquer plano seu. Pobre Levi. Porco Erchaft, suas investidas em amizades se davam apenas por representações de algum status vazio, como uma vida financeira bem acima da média, sem efeito algum. Não encontrava prazer em buscar nada que lhe estivesse próximo. Vivia em uma permuta inútil, na qual só começou a ver prazer na crueldade que ele absorvera de Elend, e apenas o hábito de reprodução dessa crueldade o levava ao êxtase. Desconfiava de que o outro não valia grande coisa. Virtuosamente agressivo, tem em si todos os signos da violência de sua época. Um estranho orgulho o conduzia a possuir outro e o forçar a demonstrar o seu segredo, que já não lhe era mais caro esconder. Preencher a vida do outro por meio do contentamento fútil, na consternação vazia em que ele se encontrava. Certa vez ele descobriu que Nathalie estava tentando juntar dinheiro e disse para ela: "O que você está fazendo? Você não precisa fazer isso. Deixe de lado essas coisas. Isso é coisa de homem. Não quero ficar dependente de homem nenhum. Não entendo essa sua atitude de menininha revoltada e invasiva. O papel do homem é dar para a mulher casa, conforto, comida e dinheiro. O que você quer mais? Não se contenta com tudo isso? Você é muito soberba. Não entra nessa onda, não. Essas coisas de mulheres modernas já estão ultrapassadas. Não entra nesse não, que é fria. Esse tipo de pensamento que você tem é démodé demais. E tenho certeza que você sabe disso. Às vezes acho que você se esquece que é apenas mulher." Esse modo de se expressar já não assusta Nathalie. Em certa parte, ela até concorda com Erchaft. Assim, ela se acostumou a viver longe de qualquer ambição existente em todo indivíduo que busca afirmar sua identidade diante do outro. Essa pretensão, que é uma questão sentimental nela, esconde-se no impulso que foge de sua liberdade e se coloca como objeto inalcançável, um caminho simples, porém desgraçado, apático, demente, no qual Nathalie é uma infantil presa da cobiça estranha e frustrada de qualquer valor à sua volta. A gente vai finalizar nosso capítulo hoje aqui. Espero que você gostou, relaxou, descansou. Até o próximo capítulo, que vai se chamar Encontro. Te desejo um ótimo dia e até a próxima. Não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de colocar um coraçãozinho para mim embaixo desse vídeo. Te espero no próximo capítulo. Tchau, tchau.